Olá, sejam bem-vindos ao Entenda a Bíblia. Hoje nós vamos dar continuidade no que estávamos falando acerca do discipulado, principalmente no discipulado dos tempos de Jesus, e vamos falar um pouquinho sobre o fim do discipulado, ou a ideia do ser mestre, ou se tornar um rabino na época de Jesus, e se isso ainda implica para os dias de hoje. Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Como nós falamos nos vídeos anteriores, os discípulos estudavam com os seus mestres cerca de 15 anos lá naquela época em Israel para se tornarem mestres, para se tornarem rabis, para se tornarem doutores. Essa palavra rabi, ou mestre, ou doutor, elas são sinônimas. Algumas passagens também vai dizer escribas. Você vai encontrar várias vezes esses nomes dos evangelhos, indicando pessoas estudiosas, pessoas que estavam capacitadas para interpretar a lei diante do povo, pessoas que davam aulas nas sinagogas, pessoas que tinham capacidade para levar a instrução, a interpretação da lei ao povo ou a outras pessoas, pessoas que tinham capacidade dentro da religião judaica para fazer novos discípulos, para fazer com que pessoas entendessem, conhecessem e preservassem as escolas rabínicas, preservassem as interpretações da lei, preservassem a lei oral, preservassem a aplicação da lei judaica no dia a dia do povo judaico. Então, essas pessoas eram capacitadas, elas estudavam. Quando chegavam aos 30 anos de idade, elas se tornavam mestres, se tornavam doutores, se tornavam rabis. A palavra rabi é simplesmente mestre. A palavra rabino, que nós encontramos muito nos tempos atuais, principalmente quem conhece um pouquinho de cultura judaica, significa literalmente meu rabi, meu mestre, aquele que cuida de mim, aquele que é o líder da minha sinagoga. Seria mais ou menos parecido com o meu pastor ou o pastor da minha igreja, mais ou menos assim. Então, essas três palavras indicavam essas pessoas quando elas se tornavam capacitadas para treinar outras pessoas a se tornarem mestres no futuro. Então era muito comum na época de Jesus. Então, como eu falei anteriormente, quando eles chegavam a 30 anos, eles se tornavam mestres. Não é por acaso que Jesus, seguindo uma cultura, ele começou o seu ministério com 30 anos de idade. E em muitas passagens da Bíblia, você vai observar que esses rabis, esses mestres, esses doutores da lei, eles chegam até Jesus e se tornam os grandes opositores de Jesus. E eles fazem muitos questionamentos a Jesus, mas um dos grandes questionamentos que eles fazem de vez em quando é: de onde vem esse teu ensino? Quem te ensinou? Quem passou isso para que você pudesse passar para o povo? Que autoridade tu tens? De que escola você vem? Da onde vem esse teu ensino? Então eles fazem essas perguntas para Jesus simplesmente porque eles percebem que Jesus se torna um mestre do nada. Nós entendemos que Jesus não vem do nada, o ensino dele vem de Deus, vem do Pai, o ensino dele vem da própria palavra. Aliás, como nós sabemos e como João nos escreve, ele é a própria palavra, então o ensino dele vem da fonte. Então a interpretação que ele faz do dia a dia para que as pessoas possam aplicar a lei ao dia a dia vem dele mesmo. Ele é a própria lei, ele é a própria palavra. Então nós sabemos de onde vem o ensino, mas aquele povo, por não querer acreditar em Jesus ou recebê-lo como Messias ou recebê-lo como um mestre, eles fazem essa oposição a Jesus. Então nós vamos ver várias vezes nos evangelhos, muitas vezes nos evangelhos, eles se opondo a Jesus e eles se tornam os grandes opositores de Jesus. Eles, na grande maioria deles, eles eram fariseus. É possível, apesar de ser desconhecido, que de outros partidos religiosos também tinham esses mestres, esses doutores da lei, mas a grande maioria deles, com certeza absoluta, eram fariseus. E por serem doutores, intérpretes, estudiosos, e eles estudavam muito, você pode perceber que eles passavam 15 anos, principalmente estudando aos pés de algum rabino, para se tornar também um outro rabi. Então, eles, por serem muito estudiosos, eles também faziam parte da suprema corte da religião judaica, ou seja, o Sinédrio. O Sinédrio, na grande maioria deles, era governado por saduceus. Mesmo eles sendo fariseus, eles pertenciam ao Sinédrio porque eles tinham a capacidade, segundo a religião judaica, de fazer algumas interpretações ocasionais do dia a dia judaico e julgar as pessoas em conformidade com as suas práticas contrárias à lei judaica. A Bíblia nos apresenta o nome de alguns mestres, algumas pessoas que se tornaram mestres em Israel. Por exemplo, nós vamos ver Nicodemos. Jesus fala para ele: você é mestre de Israel e não consegue entender essas coisas acerca do novo nascimento? Nós vamos conhecer também outra pessoa que gostava de Jesus ou que seguia Jesus,
José de Arimateia. Nós vamos conhecer Paulo. Paulo, sim, se tornou um mestre, um doutor da lei. Depois ele se tornou um perseguidor da igreja, né? Além de serem opositores de Jesus durante o ministério de Jesus, os doutores, os mestres, eles se tornaram opositores da igreja, grandes perseguidores da igreja primitiva. Muitos deles foram responsáveis pelas mortes dos primeiros cristãos. Também vamos conhecer pela Bíblia o próprio professor de Paulo, o Gamaliel. Então nós conhecemos alguns, a Bíblia fala de alguns deles, cita os nomes de alguns deles, mas na grande maioria a Bíblia fala, apareceu um escriba, apareceu um mestre da lei, apareceu um doutor da lei, e esse veio interrogar Jesus com algumas perguntas. Mas o que funciona isso para o cristianismo? Nós devemos hoje ter pessoas que, ao serem discipuladas, cheguem a tal ponto que se tornem mestres sobre outras pessoas. Jesus falou sobre isso e disse para os discípulos, lá em Mateus capítulo 23, que eles não seriam mestres uns dos outros, mas que eles deveriam ser tratar simplesmente como irmãos, porque já havia um mestre sobre todos e esse mestre é Jesus. Mas sobre isso e sobre como isso implica no nosso cristianismo, na nossa vida cristã e na nossa vida de discipulado, eu vou explicar no próximo vídeo. Um grande abraço, fiquem com Deus e até lá.